Não tem nada, absolutamente nada que se compare a perseverar no bem. É isso. Bom, então dentro do que me passaram, para poder vir executar esse trabalho que nos propomos aqui, eu vou me identificar como José ou Zé, que não é exatamente o nome da minha última encarnação, que se deu nos idos do século, entre o século XVIII e XIX. Mas serve para o propósito que temos aqui, nesse momento. Quando da minha última passagem na experiência carnal, movimentando um corpo físico, vou fazer um breve relato para entender as causas que geram consequências. Ou como vocês dizem, o karma. Eu nasci dentro da região brasileira que se chama Nordeste, e jovem vim junto aos meus pais na então capital, para viver na capital, porque ali iriam ter melhores condições naquele momento para se desenvolver a vida. Logo que chegamos foi bastante notória e nítida a exclusão que os nordestinos sofriam ante aqueles que eram locais na capital. Pois bem, fomos postos nas encostas dos morros, onde se acabaram se formando o que hoje vocês chamam de favelas. E ali eu tive de aprender a sobreviver da maneira que fosse e com as condições que tinha. Logo assim, na minha juventude, eu acabei me envolvendo com atividades não lícitas ante o código ético e de costume do país. Para ser mais franco e sincero, eu era um bandido. Eu roubava. Mas eu não roubava dos que eram pobres. Eu tinha uma ética de roubar apenas daqueles que tinham mais e que mais podiam. Eu não trabalhava com violência, eu não gostava de violência. Então eu roubava, mas não era violento, eu não matava. Não era essa a minha índole até então. E como todo jovem que vai crescendo, ele vai se desenvolvendo nas suas paixões e nos seus amores. Por ficar dentro do que chamaram na época de pilantragem, malandragem, e foi onde eu me harmonizei, né? Acabei tendo uma certa inclinação para as satisfações dos prazeres da carne, vamos dizer assim. Eu gostava de mulher. E gostava de todo tipo de mulher. Jovem, madura, solteira, casada, freira. Tudo que vocês podem imaginar, eu tendo a oportunidade, e modéstia à parte, galante eu buscava satisfazer as minhas paixões e os meus desejos, sem qualquer tipo de critério ou culpa. Coisa que admito ainda hoje, ou faço,
mas de uma forma bastante diferente e com outro tipo de entendimento. Mas continuando o nosso relato, assim sucedendo, acabei me apaixonando por uma jovem moça. E essa moça veio a se tornar realmente o grande e único amor da minha vida. Até que, nessas coisas que a vida vai se colocando, essa moça ela acabou sendo estuprada e morta por 3 sujeitos que eu já conhecia. Eles também se envergaram para os caminhos da bandidagem, mas eles não tinham o menor pudor ou o menor escrúpulo e faziam uso de todo tipo de possibilidade no que diz respeito à violência, ao assassínio, ao escárnio, à tortura, sem qualquer tipo de problema. Pois bem, quando eu fiquei ciente da morte dela e das circunstâncias dela, isso me tomou de grande raiva, fúria. E eu planejei e fui atrás para acabar com a vida dos 3. E para encurtar a nossa história, eu assim o fiz. Matei os 3 a sangue frio. Com a minha navalha, eu cortei as 3 gargantas, sem qualquer tipo de remorso. Pois bem, fato contínuo da vida, que a situação em que eu me punha acabou me levando a ser preso. Na cadeia por circunstâncias que não vou relatar nesse momento e até um tanto quanto inusitadas, porque envolvem outros seres com os quais hoje eu trabalho, eu acabei conseguindo fugir. E nessa fuga eu acabei voltando para o Nordeste na intenção de fugir dos meandros da justiça e da polícia local. Por ali continuei vivendo uma vida muito pouco louvável, até que a certo ponto eu acabei voltando para a capital federal, então o Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro, dando continuidade à minha vida de roubo e de malandro, acabei sendo morto por 3 tiros nas costas de um policial. Pois bem, o que sucede é que quando do cessar da vida física, quando do apagar de luzes do que é da matéria, absolutamente nada muda na sua percepção momentânea do instante. Eu continuei correndo daquele policial, sem ter a nítida noção de que o corpo tinha ficado e o que era então agora o perispírito continuava sendo demovido nas mesmas situações e nos mesmos dramas que era envolvido quando ainda contemplava a carne. Passado algum tempo da minha percepção nisso, eu me deparei com 3 seres, 3 monstros que me perseguiam. Logo, eu passei a ter uma existência onde eu passava dia e noite fugindo desses 3 monstros. Para ser bem sintético na história. Até que, num determinado momento, eu cansado de correr e não conseguindo tanto fugir deles, eu me abriguei numa igreja. Essa igreja hoje é a Igreja de Nossa Senhora da Penha.
E eu via que aqueles 3 monstros não conseguiram entrar dentro da igreja, mas eu consegui. E ali eu fiquei durante muito tempo e esses 3 na porta me esperando. E eu não saía, e eles não entravam e ficamos aí. Até que no meu desespero, porque vivia então numa abissal solidão. Aprendi essa palavra hoje, abissal também. Eu me prostrei diante do universo, do Altíssimo, da espiritualidade. E eu chorei. E pedi ajuda da maneira que até então eu entendia que era como pedir ajuda. Eu era devoto de Nhaçã. E pedi com todas as minhas forças e de todo o meu ser ajuda para Nhaçã. E por mais estranho que isso possa parecer, depois de eu não posso dizer com certeza de quanto tempo, eu acredito que fiquei ali chorando, rezando, implorando, suplicando e por fim me entregando. Um ser em forma de fêmea, um ser feminino, numa forma feminina, com lindas madeixas negras que lhe corriam pelo dorso. Uma mulher absolutamente linda, estonteante. Se apresentou a mim e ela exalava uma luz que vinha absolutamente dela, do seu íntimo, e iluminava tudo que estava ao seu derredor e próximo dela. E ela me disse: eu ouvi tuas preces. Eu vim te ajudar. E a primeira coisa então que eu aprendi de verdade é que o universo, ou nós, os espíritos, todos os seres, estão sempre prontos para cumprir, para estender a mão e estão sempre solícitos a ajudar. Mas na medida que nós temos a humildade de pedir. Porque eu também era orgulhoso. E eu precisei correr muito e fugir muito e não aguentar mais para que o meu orgulho fosse quebrado. A partir daí, então, comecei todo um trabalho de regeneração sobre mim. Primeiro, entendendo o processo no que eu estava metido, porque de modo geral nós não entendemos o que é realmente essa questão de vir e participar do que é da matéria em si. Nós somos jogados aqui, temos de um tudo esquecido e passamos a contemplar apenas isso e pouco realmente damos de verdade no nosso íntimo ser ao que é do espírito. Bom, eu fui lembrado então do que é um espírito e o que é realmente o selo. E nisso fui me desenvolvendo. Descobri que aqueles 3 monstros que viviam me perseguindo e correndo atrás de mim eram exatamente aqueles 3 que eu os assassinei. E até hoje eu venho e continuo trabalhando em prol desses 3. Porque grande se tornou também o meu fardo de culpa sobre isso. Mas isso não vem ao caso no momento. Já estamos 3 encarnados, estamos ali tomando conta dos bichinhos. A partir de então, eu comecei a receber uma oportunidade de trabalho, de me colocar à disposição do serviço da espiritualidade, de Deus, do universo, como quiserem dizer. Eu aprendi também a nomenclaturar dessa forma e dessa maneira.
depois de inúmeras experiências, grande acompanhamento de seres que até hoje me ajudam, me auxiliam e cooperam comigo, hoje eu modestamente me apresento e trabalho como seu Zé Malandro das mulheres. E venho e presto meus bons serviços a todos aqueles que seguem e buscam essa seara onde estão perdidos e buscam sinceramente se encontrar. A esses que, não entendendo o que é realmente o amor, dá oportunidade para amar. E aqui então, meu amigo, essa é a minha história em forma bastante síntese e curta, para que você possa fazer bom uso e que ela sirva para todos aqueles a quem isso chegar. Não tem nada, absolutamente nada que se compare a perseverar no bem. É isso.